Hoje eu venho à tribuna dessa casa, senador Paim, prestar uma homenagem singela, mas de muita significância. As mulheres brasileiras, em particular as mulheres do meu estado. Eu gostaria de ler da tribuna um artigo que foi publicado no jornal O Globo de hoje, na página 12, e que foi escrito, foi escrito pela professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Lígia Bahia. Houve um episódio lamentável no meu estado, senador Paim, em que um quadro político teve a esposa registrou queixa de agressões. E o prefeito, então, disse o seguinte: em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Isso é um ditado popular. Mas a professora hoje faz considerações no jornal o Globo, dizendo o seguinte: saúde, mete a colher. E eu vou passar a ler aos telespectadores os argumentos, os pensamentos, a teoria da nossa professora Lígia Bahia. Violência contra as mulheres é um problema de saúde pública e clínico, de proporções epidêmicas, bem como uma brutal violação dos direitos humanos. Destaca-se a preocupação com as violências de tipo doméstico, em geral perpetrada por parceiros íntimos. São reconhecidamente situações de longa duração e resultam em queixas de dor, perda de memória, tontura, transtornos mentais, ideação suicida, abortamentos, doenças sexualmente transmissíveis, entre outros problemas. As crianças, além de testemunhar a violência, podem também ser agredidas pelos parceiros ou pelas próprias mulheres, que adotam a hostilidade como código para se relacionar com seus filhos. Imunização infantil incompleta, maior mortalidade até os 5 anos, comportamentos infantis afrontosos e baixo desempenho escolar costumam ser consequências de condições inseguras no ambiente familiar. Vítimas de violência conjugal utilizam com maior frequência os serviços de saúde. É difícil lidar com problemas como a violência, quase sempre identificados aos contextos sociais, normas culturais ou opções pessoais. O que fazer? Determinadas crenças dos profissionais de saúde e fatores de ordem gerencial e das próprias experiências pessoais podem dificultar a abordagem da temática da violência entre parceiros íntimos durante os atendimentos. A mais nociva é a suposição que as mulheres merecem ou provocam o abuso. Caso contrário, deixariam o parceiro. Acreditar que a violência doméstica é um problema social ou legal, mas não um problema de saúde pública, ou que não acontece entre pessoas com situação estável de emprego ou famílias com maior poder aquisitivo, também impede o reconhecimento e atendimento de casos nos serviços de saúde. A pressão para atender muitas pessoas não estimula a questionar sobre possíveis violências, já que as consultas podem demorar muito. Outro obstáculo é o temor de quem experimentou agressões similares às das pacientes de não ter estrutura emocional para realizar um adequado direcionamento dos casos. A pergunta: por que as mulheres permanecem em relações conjugais violentas? Deve ser substituída pela escuta, pela atenção às queixas vagas e compreensão das circunstâncias particulares. Mulheres que vivem ou viveram situações de violência física por parceiro não escolheram livremente o sofrimento. As pesquisas comprovam que a maioria procura apoio, pede ajuda, seja à família e aos amigos, seja aos serviços formais, como os de saúde ou as delegacias de defesa da mulher. O sistema de saúde pode oferecer um ambiente seguro, que permita o relato confidencial de experiências de agressão e o apoio necessário para evitar o agravamento de traumas. É imprescindível organizar e reforçar o papel da saúde como parte das respostas multissetoriais à violência contra as mulheres. Mas não basta.
Apesar das iniciativas legislativas e de serviços contra a violência voltados especificamente à violência contra mulheres, existem lacunas e déficits de qualidades. As elevadíssimas e persistentes taxas de homicídio de mulheres, quase 5.000 assassinatos em 2013 e aumento entre negras, sugerem que a Lei Maria da Penha, promulgada em 2006, ampliou direitos das mulheres relativos ao ônus da prova, mas não foi suficiente para impactar o padrão de desigualdade e marginalização das mulheres brasileiras. Posicionamentos e protestos públicos e os julgamentos de episódios de violência contra as mulheres são cruciais para deter, reverter problemas de saúde, pesares e mortes. Atletas e políticos eminentes, como Mike Tyson, Ray Rice e Dominic Strauss-Kahn, foram julgados e condenados por crimes contra a integridade de mulheres. Suas carreiras foram profundamente afetadas pela exposição pública de argumentos de defesa e acusação. A rejeição das variadas tentativas de minimizar as agressões, apelar para o silêncio entre os quatro paredes ou conspiração política, reafirmou a distinção entre excentricidade e livre-arbítrio e violência. Além das consequências diretas, é importante evitar as reações equivocadas provocadas pela violência, especialmente as que invertem os papéis de agressor e agredido e reiteram a bondade e temperamento pacífico dos acusados, fragilizando as convenções, normas e instituições existentes para coibir delitos contra as mulheres. É atribuição dos governos desenvolver e aprimorar planos nacionais para combater a violência contra as mulheres, incluindo ações do sistema de saúde e seus respectivos orçamentos. Mulheres vítimas de violência necessitam de apoio para a sua segurança e bem-estar e de seus filhos no curto, médio e longo prazo. Cuidados de saúde eficazes voltados a combater a violência contra as mulheres contribuem para a redução da mortalidade materna e infantil. Os custos econômicos e sociais da violência são imensamente superiores aos investimentos requeridos para preveni-la e atenuar suas sequelas. As políticas e ações voltadas à saúde da mulher, não apenas da mulher gestante, são reconhecidamente prioritárias. As Nações Unidas definem a violência contra as mulheres como qualquer ato de violência que resulte ou possa resultar em dano físico, sexual, mental ou sofrimento, incluindo ameaças, chantagens, coerção ou privação de liberdade ocorrida em público ou na vida privada. O debate eleitoral para as eleições de prefeitos e vereadores de 2016 começará mal, muito mal, se obscurecer o fato de que entre os maiores riscos à democracia situam-se os crimes de morte, agressões, ameaças e restrições da autonomia das mulheres. Que beleza de artigo! Mais não se podia dizer, senhor presidente, mais não se podia dizer, senhoras e senhores senadores, senhores ouvintes da TV Senado, telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado. Nós, no Parlamento, não podemos nos calar. Nós não podemos nos agachar, nem recuar, quando se trata de defender os direitos das mulheres. Mulheres que nos 5 séculos que marcam a nossa evolução econômica, social, política, cultural, sempre nesse país foram discriminadas. Lembremos dos nossos antepassados, dessas mulheres bravas que, a golpes de facão, criaram trilhas na Mata Atlântica, subiram tantos morros no sertão brasileiro, cavalgaram o Planalto Central, cruzaram o Pantanal e nos ajudaram a balizar uma das maiores geografias do mundo. Essas mulheres da senzala, que durante 4 séculos amarguraram a escravidão. E quantas mulheres afastadas da vida pública, da educação, sofreram nesse país. Em memória delas, a nossa professora Lígia Bahia se enobrece e se engrandece ao escrever um artigo hoje publicado no Jornal o Globo,
que coloca na devida posição do debate político as agressões que são feitas. Não é possível, cita ela bem, que aquela mulher agredida depois seja constrangida a vir a público e dizer: bateu, mas não doeu. Ora, é claro que todos nós que assistimos essa declaração estamos vendo que há por trás dessa declaração um constrangimento moral, eu diria uma surra moral, porque é expor novamente uma criatura que foi vítima e que agora tenta de alguma forma, pela sua imensa compaixão, pelo dom maior da virtude que Deus lhe deu de perdoar, de tentar consertar aquilo que não tem conserto. Melhor seria que o agressor tivesse se apresentado a tempo e a hora a uma delegacia da mulher, tivesse assumido sua responsabilidade, respondido ao processo, cumprido a pena e se eximido, e eximida toda a classe política de um erro que cometeu. O pior pecador é o acusador, e eu não sou um acusador. Eu não quero acusar ninguém, mas quero tratar de saúde pública. Sou pai, tenho 2 filhas, me sentiria extremamente constrangido se visse minhas filhas sofrerem agressão e depois terem que vir a público para tentar isentar aqueles que a agrediram. Como pai, como cristão, como marido, tenho o dever de subir a essa tribuna para defender as mulheres do meu estado e do Brasil e dizer a elas que cada vez que, como a nossa professora Lígia Bahia, erguerem a voz em defesa delas próprias, estarão nos ajudando a construir a cidadania desse país. Nós que na política temos perpetrado tantos atos que amarguram a vida pública, nós da política brasileira que infelizmente somos vítimas de tantos escândalos, de tantas páginas de jornais, de tantos malfeitos. Ora, nós da política, que hoje diante do nosso povo amarguramos índices de rejeição altíssimos, nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos calar quando uma figura pública, não importa quem seja, agride sua esposa a socos e pontapés de maneira violentíssima, inclusive diante do filho, e aí, por um conluio de interesses políticos, por ambições eleitorais desmedidas, insaciáveis, cala-se e relega-se o direito das mulheres a um silêncio. Parabéns, professora Lígia Bahia. A senhora, hoje, nos redimiu a todos com o seu discurso, publicado à página número 12 do jornal O Globo, que com palavras muito bravas, bem colocadas, faz uma defesa, eu diria, à altura da bravura, da coragem moral da mulher brasileira. Parabéns, professora.